tirar uma blusa? Olá! Boa noite! Cadê? Agora. Olá, chegando, pessoal. Daqui a pouquinho chega a Raíssa. Chegando, Raíssa. Opa. Aqui. Trazendo a nossa convidada dessa noite. Boa noite a todos. Olá, minha querida! Tudo bem, querida? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas? Como eu tô te ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me Oi. ouvindo bem? Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Tá não? me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, e você? Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Raíssa. Não, deixa eu colocar o fone para ver se fica melhor. Olha, tudo chegando. Ouve agora? Tá melhor? Consegue me ouvir, Mônica? Não tô te ouvindo. Tá ouvindo, Mônica? Agora eu tô te ouvindo. Ah! Tô te ouvindo. Pessoal, Tudo bem, então minha boa querida? noite. Tudo bem, Raíssa? Graças a Deus. E você tá boa? Tudo ótimo. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live que o Clase está promovendo. Para quem ainda não conhece o Clase, nós somos uma instituição onde damos cursos de transpessoal, pós-graduação em curso de transpessoal, naturologia. Para quem quiser conhecer mais a transpessoal, vai na nossa bio que tem um e-book gratuito para você conhecer mais, tá bom? E nós estamos fazendo uma série de lives com cada um dos nossos professores. Nós temos 22 professores que dão aula na nossa pós. E hoje é a vez da nossa querida Zahara Raíssa, que dá aula. Na verdade, ela vai começar nas turmas agora, de 2020. A turma que começou em março, nós começamos 2 turmas, uma em Campinas e uma em Cotia, que ela já vai começar a dar aula. E nas turmas que vão começar agora em agosto e para o ano que vem. Então, seja muito bem-vinda, querida. Pode se apresentar. Muita gratidão, Mônica, pelo convite, pela parceria. Eu sou Raíssa Redjazzi, sou professora de terapia psiônica, tenho aí um caminho bem bacana na área das terapias, sobretudo nas terapias holísticas, mas que utilizam o nosso próprio corpo, a nossa força da mente, o nosso coração, para trabalhar em prol da cura, em prol dos atendimentos, em prol da transformação. Então, essa é a minha missão. Eu sou, quem está assistindo pelo Clase, eu sou da Quântica Sefirah, então essa é a minha missão de vida. Está muito ligada à energia da Cabala, à energia dos cristais, à energia de todo esse conhecimento oculto. Então, amo de paixão. Gratidão, Mônica, pelo convite. Que legal. Gratidão é nossa de estar com você, com a gente. A Raíssa, nós nos conhecemos no começo do ano, né? No começo do ano passado, quando ela se inscreveu para... Opa! Opa! Celular ao chão. Coisas do ao vivo, Mônica. Coisas do ao vivo, olha só. Foi expelido aqui pelo suporte. Voou. Pronto. Então, e aí ela entrou para essa turma que está se formando agora. Daqui a 2 meses já se forma aí transpessoal para agregar mais essa formação aí na Raíssa. Mas a transpessoal, ela trabalha assim com a energia, com a consciência, basicamente com a consciência. E, obviamente, nós chegamos nos aspectos energéticos. Então, tem várias técnicas energéticas que são, vamos dizer, incorporadas pelas técnicas transpessoais de cura, de atendimento.
Então, hoje a Raíssa vai falar um pouco justamente sobre essa técnica que pode ser usada através dos cristais e dos pêndulos. Não é isso? É isso aí. Bom, a gente trouxe, né, diante de tantos temas, né, Mônica? A gente ficou, nossa, o que a gente traz? Né? Hoje eu sou professora também da pós-graduação de terapia psionica, que é um curso de formação específica. E, inclusive, nós vamos ter também, né, Mônica, no Classe, uma turma especial de técnicas terapêuticas avançadas, que começa em setembro. E, então, a gente vai ter todo esse arsenal mais energético. A minha linha, realmente, estou me formando, né, em psicologia transpessoal, na formação do Classe, na pós, mas a minha linha é muito espiritualista, então essa formação ela me agrega muito em nível de consultório, em nível de, né, de biblioteca viva. Quem é meu aluno sabe o quanto eu falo da biblioteca viva, o quanto é importante a gente se conectar com esse universo. E hoje nós separamos esses dois temas, que são são ferramentas muito importantes da terapia psiônica, que é o uso de cristais e o uso... Olha, aqui também tá caindo, viu, Mônica? Caiu a iluminação. Coisas do ao vivo. Não deu para esconder o susto, mas acho que tá boa a iluminação assim, né? Tá boa. Assim. Tá boa. Então, então nós usamos, né, na terapia psiônica, e quando mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, numa próxima live, mas a gente usa a nossa própria estrutura energética, o nosso próprio corpo, a nossa própria conexão. Então, nós aprendemos isso daí, inclusive nas turmas da Transpessoal, eu vou ensinar a fazer essas conexões, onde nos coloca na tríade da criação, que a gente chama. É um campo de energia onde a gente acessa a Mãe Divina, o Pai Divino e o Filho Divino dentro da estrutura do cardíaco. E essa força, ela é possível de transformar, de modificar campos. Então, à medida que a gente vai se conectando com essa energia, a gente vai conseguindo coisas assim extraordinárias. Então, dentro desse sistema, além da gente ter essa conexão, nós temos as ferramentas extras, né? Então, nós temos símbolos, nós temos mesas psiônicas e nós temos cristais e pêndulos. Então, na live de hoje, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho mais para vocês. Eu vou começar com pêndulo, que é algo muito simples, né? Tem uma história, Mônica, que mistifica demais, assim. Que mitifica, na verdade. Cria-se um mito em cima do pêndulo, onde o pêndulo é como se ele agisse por conta própria. E eu me lembro que desde a minha infância eu tinha, né? Hoje eu estou em casa por conta dessa reclusão, eu só estou com um pêndulo bem simples aqui, mas é o pêndulo bem comum que a maior parte das pessoas possuem, né? Um pêndulo de cristal de quartzo. E nesse pêndulo, a gente, com a nossa própria força da mente, a gente faz gire para o sentido anti-horário e ele gira, e gire para o sentido horário e ele gira. Então, sem mexer a mão, na minha infância eu descobri isso e eu ficava assim, sabe, deslumbrada com aquilo ali. Eu falava, gente, mas que força é essa? Na verdade, essa é a força psiônica que nós colocamos em cima do pêndulo. No entanto, nós temos, dentro desse aspecto das terapias em geral, nós temos várias vertentes para o uso do pêndulo. Então, nós temos a radiestesia clássica, que trata o uso do pêndulo como uma formatação, uma maneira de enxergar, onde não se considera o fator consciência expandida, não se considera o eu sou. Considera que você tem capacidade de intervir no pêndulo. E na radiestesia... Olá, Mani! Oi, Mani! E na radiestesia clássica, a gente acaba... essa força psiônica, ela é vista, Mônica, como um perigo até para os resultados. Porque, olha, se você pode interferir no pêndulo, você pode estar usando essa força e manipulando essa informação. Então, uma das preocupações maiores na radiestesia clássica, e eu tenho formação da radiestesia clássica e mentalista, que é um outro nível, que é a que a gente mais trabalha, né? O que eu mais trabalho e é que eu proponho de ser utilizada. Nessas duas vertentes, nós temos alguns choques aí. Por quê? Porque uma delas é ciência. A radiestesia clássica, na Europa, tem até faculdade, tem matérias, tem estudos. É muito baseada na mecânica, na física e na mecânica.
Só que trabalha com aspectos newtonianos. Então, vai considerar isso aqui como partícula, considera que existe o fator onda, a emissão da onda e etc. Claro, porque é assim que a gente trabalha, né, com a emissão da frequência. Mas existe uma preocupação enorme em não interferir no pêndulo. Então, você nunca pode fazer perguntas específicas se você estiver envolvida na situação, porque isso pode fazer com que você influencie o pêndulo. Você tem que ter um pêndulo perfeito, no tamanho exato. Tem toda uma regra, porque como é ciência, existe todo um campo de estudo na parte material física. Inclusive, o pêndulo mais adequado para a linha da radiestesia clássica é o pêndulo de madeira, que é o que os radiestesistas consideram o pêndulo que tem menos interferência do meio. Porque nós estamos com o pêndulo sofre interferência da minha mente, sofre interferência dos campos energéticos que tem no entorno. Então, a maior preocupação... Mas isso o de cristal. O de madeira, não. O de madeira interfere muito menos. Todos eles recebem carga de onda, mas o de madeira, na concepção material, falando da parte material em si, é o que menos recebe interferência do meio. Tá? Então, ele é tido como o pêndulo menos influenciável por ondas externas. Isso considera-se a mente e o próprio espaço. Só que, Mônica, nessa estrutura da radiestesia, que tem, assim, desde o século passado, são muitos estudos em cima desse campo, o que ocorre é que a gente precisa avançar. À medida que a física quântica vai avançando, que os conhecimentos das possibilidades, né, de energias diferentes, o quadro da expansão de consciência, como que eu vou neutralizar o meu principal veículo, que é a minha própria mente? Como sair desse sistema? Então, a gente entra na energia psiônica, que é quando, nas vertentes mais novas, que é a radiestesia mentalista, entende-se que nós precisamos assumir esse papel da mente como um grande potencializador. Inclusive, quando eu faço um movimento no pêndulo girando, se eu não fizer um campo mental, eu não vou estar enviando nada. Eu vou estar apenas girando um pêndulo. Então, inevitavelmente, existem vários estudos controversos da radiestesia clássica que dizem você vai estar emitindo a força da tua mente. Então, quando você está fazendo isso daqui, você está colocando uma intenção. A radiestesia clássica utiliza essa formatação somente para medir. Então, quando nós falamos de radiestesia, a gente acaba usando o pêndulo somente como instrumento de medição e, por isso, nós precisamos estar 100% neutros. Quando a gente entra na mentalista e na energia psiônica, e eu acho que é bem importante para desvendar um pouco esse mistério do pêndulo, porque todo esse mistério do pêndulo, Mônica, na verdade, ele existe por conta da radiestesia clássica e das pessoas que não conhecem olharem para ele e falarem, nossa, isso você consegue provar o seu poder mental, essa é a verdade. Um pêndulo, você está parado, absolutamente parado, é a tua força mental que está girando. Na verdade, o que acontece quando o pêndulo gira? Nós, através da nossa intenção, não é que a onda vai direto. Existe um campo de onda que vai da minha estrutura mental, mas a fonte mais profunda que gira o pêndulo é a minha intenção, que desce através do meu sistema nervoso central, na minha coluna, através do sistema nervoso periférico, e que vai através de impulsos nervosos para a minha ponta, e é essa onda de impulso nervoso que mexe o pêndulo. Não é o movimento que mexe o pêndulo, mas sim o impulso sináptico através da própria estrutura do sistema nervoso que faz esse movimento. Então, é um impulso eletromagnético no próprio corpo. Então, existem várias formas de mexer. Quando você fala, por exemplo, da sua intenção que está movendo, então, esse Pedro, na verdade, não é a intenção sobre a resposta de que eu quero que dê isso ou que eu quero... Mas a sua intenção, vamos supor, da solução ou da melhor possibilidade para aquilo que está sendo colocado. Seria mais ou menos isso, né? Perfeito. E existe uma diferença. Quando a gente vai nessa linha, onde a gente assume que a mente é um grande computador quântico e que tem importância
sobre o trabalho, ele tem a sua importância. Ficar neutro 100% impede que essas energias elas sejam mais potencializadas. A gente precisa, de fato, entrar num estado de consciência expandida. Então, é muito importante que a gente não pegue o pêndulo. Se eu sei que o pêndulo mexe, né? O pêndulo mexe, eu vou, então, aqui fazer perguntas e vou confiar nas respostas. Pela radiestesia clássica, você está cometendo um grande equívoco, porque a radiestesia clássica não entende como procedimento o estado de consciência expandida. Então, de fato, eu trabalhando na radiestesia mentalista, se eu acabo de chegar em casa, trouxe compra, conversei com meu marido, eu estou num estado totalmente ligado, no estado de beta, acelerada. Eu estou aqui na minha consciência das minhas rotinas materiais. A minha força mental está acessando este campo. Logo, se eu chego nesse mesmo momento e pego um pêndulo e pergunto algo, é óbvio que eu vou estar influenciando com a minha onda beta mental, o meu estado de consciência atual. Então, quando nós limitado, vamos... né? Que é justamente limitado. Totalmente limitado e tendencioso. Porque eu estou no meu estado mente-ego, que é o meu eu inferior, a minha mente inferior. E quando nós trabalhamos com o mentalismo, que é o mesmo, a lei hermética número 1, princípio do mentalismo, nós precisamos entender que é a mente superior. Essa sim, ela rege o universo. Né? Muita gente confunde quando vai estudar. Nossa, mas a mente, tudo é mental. Que absurdo, tudo é mental. Porque nós estamos entendendo que é a mente superior. E nós, espiritualistas, entendemos que a mente superior está no coração e não na nossa estrutura cerebral. Então, a mente superior está aqui. Isso faz toda a diferença. Então, para usar o pêndulo, entendendo que ele, na linha espiritualista e não na ciência radiestesia clássica, que eu realmente... Chegou um momento que eu precisei sair dessa estrutura, porque chocava muito. A coisa trava muito. Ela chega a ter várias regras. E eu falo, gente, mas não é possível que a gente depende tanto da matéria, tanto de elementos materiais, e a nossa força, ela não pode, ela é desconsiderada? Não tem como a gente desconsiderar isso. Então, para a gente usar a nosso favor, a gente entra na linha da radiestesia mentalista e da psiônica, que é utilizar a emissão de frequência. Porque quando a gente fala de radiestesia, nós vamos falar só de medição. Quando nós falarmos de radiônica, originalmente a radiônica ela usa a energia elétrica para converter a emissão da frequência em hertz. Então, é uma outra formatação. A gente acaba usando o nome radiônica de forma indevida até, através das mesas radiônicas. Por isso que hoje a gente fala o termo mesas psiônicas, sobretudo nas linhas de trabalho que eu tenho ligação, que é através das mesas da Regia Prado, que são as mesas que eu trabalho. E é a linha que eu me identifico. Então, quando nós vamos usar o pêndulo, nós precisamos estar num estado de consciência expandido. Eu preciso entrar numa meditação, eu preciso fazer uma conexão. No curso, quando eu for ensinar a utilização do pêndulo, eu vou ensinar uma conexão muito importante que é fundamental para que a gente, de fato, esteja num estado de consciência expandido, na conexão com o eu superior. E aí nós encontramos respostas incríveis, Mônica. Até se eu quiser que o pêndulo diga não e for sim, o pêndulo vai dizer sim. É muito interessante porque a gente começa a perceber. Isso é claro que vem com a experiência. Porque é normal, pessoal, que começa a trabalhar com pêndulo no início, ter toda essa preocupação. Mas será que eu estou interferindo no pêndulo? Aí, será que ele está falando isso? Se eu começo a gerar esse campo de pergunta, de dúvida, eu estou indo para a minha mente inferior. E eu estou rompendo com a minha conexão superior. Então, isso é realmente uma arte. A gente vai se conectando, vai aprendendo. E depois ele vira um grande... Inclusive, assim, um dos grandes treinamentos, né, no curso da Transpessoal que nós fazemos é justamente esse, né? Aprender a gente a estar num estado centrado, a sair desse nível de beta, entrar no estado alterado de consciência, mais consciente, expandindo a nossa consciência para que a gente possa acessar outros níveis mesmo do nosso ser. Então, esse basicamente é o treinamento da Transpessoal, né? E isso já fica com uma necessidade para aplicar, por exemplo, uma técnica dessa
E outras também, né? Mas no caso aqui que a Raíssa está trazendo essa técnica do pêndulo. É uma necessidade para você começar, para que funcione direito, né? E ter, Mônica, uma ferramenta, né? Porque, assim, muitas pessoas, elas alcançam esse estado de consciência, mas elas não têm alguma ferramenta que traga o exercício. Então, elas ficam, muitas vezes, no campo da meditação, do sentir. Mas como que eu utilizo em benefício de um atendimento, por exemplo? Porque é uma técnica, né? A transpessoal traz um atendimento clínico, um atendimento terapêutico, um atendimento em consultório. Então, muitas vezes, é claro que existe um caminho, né? Depois de um tempo, a gente deixa de usar o pêndulo. Porque a gente avançou tanto no nível de consciência e tanto na capacidade de acessar essas informações, porque o mecanismo é o mesmo, na verdade. O pêndulo, ele vem para trazer as respostas. Depois de um tempo, a gente percebe que as respostas vêm antes na nossa consciência. Então, o nosso estado de consciência vem a resposta antes. E isso é a grande dúvida. O pessoal fala assim, mas então, será que eu é que não estou mandando esse estímulo? A pergunta é, você tem interesse que a resposta seja essa? Porque muitas vezes simplesmente veio, a pessoa não tem interesse nenhum que a resposta seja aquela. E para mim essa é a grande prova de que realmente nós recebemos essa informação. Só que é um treino. É com o tempo que a gente vai acessando isso, e o pêndulo realmente é uma ferramenta de treino maravilhosa e de resposta rápida. Porque muitas vezes eu estou aqui em conexão para encontrar uma resposta, por exemplo. Aí me vem uma resposta. Aí eu duvido dessa resposta. Então eu fico brigando entre a minha mente superior e a minha mente inferior. Se eu tenho um pêndulo e eu me conecto e eu, sem expectativa nenhuma, faço uma pergunta, a primeira resposta que vier é a que é. Não fica a tua mente brigando. Então é muito mais fácil a gente começar esses treinos através do pêndulo. Então é uma arte maravilhosa, principalmente quando a gente sai da radiestesia clássica. Porque a radiestesia clássica é um pouquinho rígida por conta da ciência. Então eu acho que esse trabalho funciona e vai ser maravilhoso para os alunos, né, da transpessoal, porque tem muitas coisas que se pode fazer com essa energia. Então, no curso eu ensino como você pode utilizar ele em prol de esclarecer coisas, nunca na visão oracular. Porque quando a gente trabalha com eu superior, a gente não está usando oráculo. Se é para ir para o oráculo, para respostas materiais, que vai então para um oráculo, umas cartas, enfim. Essa não é a função do pêndulo. O pêndulo ele tem uma função muito mais expansiva, muito mais conectada com o eu superior. Então, a gente tem que estar na linha da frequência desse trabalho para poder acessar de forma correta. Certo. Que bacana. Bom, e quando você falou do pêndulo de cristal, né? Você mostrou, inclusive, um pêndulo de cristal de quartzo, né? E esse pêndulo pode ser o cristal só de quartzo ou poderia ser uma outra pedra nesse pêndulo? Pêndulo, quando a gente trabalha dessa forma, Mônica, pode ser tudo. Até meu colar, se eu quiser que seja pêndulo, ele se torna pêndulo. Então, mas um colar de cristal, você está falando? Não. Um colar de pedra. Não. Qualquer. Se eu quero emitir uma frequência e usar os cristais, aí existe uma função para ser o cristal. Para fazer uma mensuração, por exemplo, se eu quero apenas mensurar, eu não preciso que necessariamente... O cristal, quando a gente usa ele no pêndulo, a gente está emitindo também a onda da qualificação do cristal para aquele trabalho. Mas em termos de pêndulo, eu posso usar qualquer coisa como pêndulo, entendendo a linha da radiestesia mentalista. Então, isso é fundamental. A gente tem que entender essa diferença. Porque se um radiestesista clássica me diz... Escuta eu falar que um colar, ele é um pêndulo, ele vai me querer me matar. O que essa louca tá falando? Por isso que é importante a gente entender, assim, isso é uma ferramenta, é uma extensão da nossa mão e para nos auxiliar a acessar um campo de informação que muitas vezes nós duvidamos quando estamos em meditação. Então, nesse sentido, o pêndulo pode ser tudo. E, na verdade, isso que você está falando, Raíssa, é mais aquela desconexão que aconteceu já há muitos anos de nós com o nosso ser, nós com a nossa essência. Perfeito. Então, o fato de termos nos desconectado dessa sabedoria que nós temos acesso, gera todas essas dúvidas, todas essas inseguranças.
Então, o pêndulo vem, né, creio eu, né, dentro dessa sua explicação, como mais uma ferramenta para nos trazer essa certeza de que nós podemos acessar informações, que nós podemos encontrar respostas de forma mental, de forma intuitiva, de uma forma não local, vamos dizer, né? Sim, e por isso que a própria radiestesia, ela passa por uma evolução, por um processo evolutivo, né? Quando a gente pega uma radiestesia clássica do século passado, a gente ainda está no início da física quântica, estamos ainda em todo o campo newtoniano, né? Então, nesse sentido, quando a gente vem para essa nova era, que é a que a gente está vivendo agora, após a convergência harmônica, e toda essa retomada do ser, essas técnicas elas também evoluem. Então, claro que tem a linha mais conservadora que sempre fala, não, mas isso é ciência, isso está comprovado, e tem uma tendência de se manter no conservadorismo de alguns processos. E outras, ó, vai fundo, porque não precisa ficar comprovando, né? Não precisa ficar... A gente só precisa sentir. E se a gente sente, está tudo certo. Né? A vida é um fluxo contínuo de movimento, né? A vida está em constante movimento, né? Nós não podemos ficar parados em algo que está se movimentando e se transformando. Né? E por isso que quando a gente se conecta com o nosso ser, a resposta está ali dentro. Não tem o que vem externo que contrarie e que a gente siga se a gente não sentir. Se dentro do nosso ser, não, nada. Então, é bem importante que faça sentido. Precisa fazer sentido. E à medida que a gente vai se conectando com o nosso ser, as coisas fazem sentido, a gente segue com muita tranquilidade. Não precisa ficar questionando. A gente sente. E se amanhã... né? Precisando de um monte de argumento, né? Não. E se amanhã uma nova concepção vem e você muda, também não tem problema. Como você mesmo falou, a vida está num puro movimento. A gente também vai crescendo. Muitas vezes, né? Eu sempre falo, a palavra amor, quando a gente é criança, significa uma coisa. Quando a gente é adolescente, significa outra. Quando a gente é adulto... E quando a gente é adulto, em várias fases da nossa vida, a gente revê. Quer dizer, um conceito, uma palavra simples, amor. Quantos conceitos nós já não demos para amor? E o amor continua sendo amor, né? Então a gente vai se ajustando ao que faz sentido e ao que não faz, né? E dentro desse universo nós temos os cristais, né? Fazendo como mais uma ferramenta. Eu uso muito, né? Eu tenho várias técnicas que eu uso no meu consultório. Então, são muitas técnicas que na terapia psiônica a gente vai aprender a conectar essas técnicas, porque hoje existe uma tendência dos terapeutas, principalmente na área da espiritualidade, né, da área da holística, fazerem diversos cursos e as técnicas ficam todas separadas. Então, você entra numa caixinha, num curso, você vai em outro, tem outra técnica, você vai em outro, tem outra técnica. Então, isso é bem comum. A proposta da estrutura do nosso curso, inclusive, é trazer isso como um grande movimento onde você entende o que faz sentido para você. Então, você acha a conexão entre as coisas. Então, eu nunca vai integrando, né? Integrando tudo. Então, eu nunca vou usar só a radiestesia da formatação. Eu não saio da caixa da radiestesia e vou para a cristaloterapia. Eu não saio da cristaloterapia e vou para a apometria. Eu não faço isso. Eu trabalho tudo em conjunto, porque eu percebo o potencial que eu tenho dentro de mim, eu entendo o meu ser, eu tenho a busca pelo autoconhecimento, pelas percepções, tenho o desenvolvimento da intuição. Então, o que vai aparecendo, eu vou me conectando. Então, é um grande exercício de expansão, de maestria, de você encontrar, de fato, você mestre de você mesmo como terapeuta. Então, você começa a perceber que diante de você, você tem diversas possibilidades e você vai montando, porque você está totalmente conectada com a tua força. Então, quando você está conectada com a tua força, não existem dúvidas. Você vai conduzindo. Você não fica preocupado. Eu entrei em tal técnica, será que eu fiz certo? Qual é o protocolo? Você rompe protocolos. Então, você trabalha com uma expansão bem diferenciada. E os cristais nesse processo são grandes mestres e apoiadores, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho de cristais,
A gente vai lá para o início desse planeta, para o início do planeta Terra, quando houve, né, primeiro o Big Bang, e o planeta era puro fogo. Desse fogo viraram vulcões, desses vulcões que foram endurecendo as suas rochas e foram tendo as suas primeiras formações geológicas. E a gente tem aí quantos milhões de anos nessa estrutura de formação da Terra. Então, quando a gente fala de cristal, né? A gente está falando de um campo muito antigo e que já... Olha quanta informação já passou diante de um cristal, diante de uma pedra, diante de uma rocha. Fala, Mônica. Então, hoje eu tentei encontrar na minha memória que lugar foi que eu vi, mas eu acabei não conseguindo, não deu nem tempo mais. Mas assim, eu já vi umas imagens que assim foi chocante, basicamente chocante, assim, de um lugar que eu não lembro aonde do mundo, né? Que tem umas formações de cristais assim enormes. Então tinha a foto da pessoa como se fosse uma caverna com aquelas estalactites, né, estalagmites, tudo de cristal. Então é um lugar assim, em alguma caverna, em algum lugar aqui no planeta cheio de formações assim de cristais. Eu lembro que eu fiquei maravilhada. Esses cristais físicos, e nós temos também os cristais etéricos, que é o campo áurico, é a consciência que rege o reino mineral. Quando teve o cataclisma, né, que afundou a antiga Atlântida e a Lemúria, existiram locais específicos, e isso está mapeado, e aí por canalizações, enfim. Quem trabalha muito trazendo essas informações é o Cryon, né, trazendo a linha lemuriana, os estudos de Lemúria. A gente descobre que existem grandes cristais dentro da estrutura do planeta e que são grandes armazenadores de informação. Os cristais, eles são verdadeiros pendrives informacionais e energéticos. Nós temos pendrives nas mãos, sem precisar, né, colocar. Então, imagina quanta consciência tem dentro de um cristal. Se a gente começa a se aprofundar e a gente percebe o quanto eles podem trabalhar ao nosso favor nos nossos atendimentos. E é um mundo assim maravilhoso. Toda vez eu recebi um lote aqui de cristais mestres, eu vou até mostrar alguns. Quando eu me conectei com eles, né, que eu sempre faço uma consagração, uma conexão, eu trago aqui para o meu chakra frontal, trago para o meu cardíaco, e toda vez que eu encosto esses cristais no meu cardíaco, Mônica, eu sempre sou tomada por emoção. É um negócio assim muito mágico. E a grande sacada dos cristais é você se conectar com eles. Então, esse processo de você olhar um cristal, de você conectar com o cristal, de você sentir, ele vai trazendo intuições. E você começa a ter os próprios cristais como mestres do trabalho. Então, ter um conhecimento, a gente tem dois processos. Nós temos o conhecimento sobre os cristais, do que utilizar, e nós temos também as mensagens que eles trazem para nós. Nós temos duas modalidades de cristais. Nós temos os cristais que são comuns, né? Por exemplo, eu tenho aqui um grande quartzo rosa. Ele por si só, que é uma pedra bruta, ele vai ter toda essa energia do amor incondicional. Quando eu tenho ele num espaço, ele está aqui emitindo ondas. Então, não perceber quanta consciência, quanta informação. A cor dele tem a ver com a frequência vibracional. Então, as cores, elas trazem uma associação. Por mais que sejam várias pedras, você pega várias pedras da mesma cor, quando você vai estudar e vai se aprofundar, você vai ver que eles têm questões em comum. Por quê? Porque a cor nada mais é que a faixa de luz que nós vemos. Então, as cores, elas são faixas de luz. E luz é onda. E onda tem uma vibração. E nessa vibração, as cores, elas têm a ver uma conexão com a outra. Então, você percebe que as pedras da cor azul, por exemplo, aqui eu tenho um lápis lazuli, eles têm uma função muito ligada aos chakras superiores. Então, isso daí é uma forma muito mais fácil. Se a gente entende as frequências, as faixas vibracionais
e a gente olha para os cristais, a gente começa a se conectar com eles. Porque muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar porque falam, nossa, mas é uma Bíblia. Fica preso naquele detalhezinho ali específico que aquele cristal traz. E, na verdade, nós não precisamos tanto dessa minúcia. A gente precisa sentir mais. Se a gente sente os cristais, a gente sente a própria energia do planeta e toda a ancestralidade que tem no planeta Terra. Então, utilizar esses cristais, a gente tem que estar muito mais de uma forma intuitiva do que... Dizem que os cristais escolhem a gente, né? Não somos nós que escolhemos. Nossa, que linda! Qual pedra é essa? Essa é a pirita. Pirita, que linda. É a pedra que trabalha a prosperidade, trabalha o sucesso, trabalha a proteção, né? Então, ele é uma formação de extremo brilho. Então, quando a gente para olhar e fala, meu Deus, como pode isso ser formado pela natureza? É maravilhoso, né? Só de olhar, se fosse só o aspecto beleza, já valeria a pena por isso, né? Porque é muito lindo, né? São muito lindos. E assim, uma dica é pegar o cristal e reconhecê-lo com as suas próprias características. Então, prestar atenção nele. Quando a gente começa a prestar atenção nessa energia, os detalhes, a gente começa a ver, Mônica, que os cristais eles também sofrem alterações, principalmente os transparentes. A gente começa a ver modificação no desenho interno desses cristais. Porque à medida que vai tendo informação, ou à medida que ele é um cristal expansivo de emissão de frequência, ele vai ou ficando mais leitoso ou menos leitoso. Então, tem um conhecimento aí, muita gente trabalha com os cristais só com as características, né? Então, eu vou lá, estudo quartzo rosa, o que significa ágata, turmalina negra. Quando a gente vai se aprofundando, a gente vai em graus mais fundos, mais profundos, e a gente vai conhecer o que nós chamamos, né, na cristaloterapia, de cristais mestres. Os cristais mestres, eles são categorias específicas de formações naturais que possuem informações. Quando você se conecta com o cristal mestre, você consegue acessar um campo de consciência diferente, porque ele é um cristal que está num nível de vibração mais alto do que os cristais ditos como não mestres. Então, o que são cristais mestres? Aqui eu tenho alguns, né? Então, por exemplo, eu tenho um cristal aqui que é um cristal chave. Esse cristal chave, a gente encaixa o dedo certinho. Parece que ele foi feito para nossa impressão digital. E isso daqui é uma formação natural. Todos os cristais mestres, eles são formações naturais. E esse chave aqui, ó, quando a gente se conecta, ele traz um campo de informação que você não está acessando. Então, esse cristal mestre chave, ele tem essa função de trazer uma informação que você está buscando e que você não estava acessando. Então, pegar um cristal-chave, por exemplo, e se conectar para buscar uma resposta específica, você vai estar acessando um nível de consciência extremamente diferenciado. E aqui, nesse cristal, por exemplo, eu tenho ele como... Nós temos diversos tipos de cristais. Então, por exemplo, esse daqui... Ele é um cristal que naturalmente tem esse paralelogramo. Você está vendo aqui? Aonde? Ah, ali na ponta. Isso, tem um paralelogramo. Esse paralelogramo, ele está virado para a direita. Esse cristal é um cristal elo do tempo. Ele nos auxilia a acessar informações nas linhas de tempo futuras. Olha só. E nós temos, quando ele vem, porque isso aqui é como uma geometria sagrada no próprio cristal natural. Aqui, ó, eu tenho um Isis que trabalha, ele é um pentagrama, como é que fala, gente? Não é pentagrama. Ele tem uma forma de 5 lados perfeito aqui e é simétrico. Então, se você partir uma linha aqui, ele vai para um lado e para o outro e tem a mesma simetria. Isso daqui trabalha com energias extremamente profundas. Muitas pessoas não têm conhecimento dos cristais mestres e não conseguem perceber que um é mais especial que o outro em termos de campo de vibração. Nós temos aqui, ó, o Starseed, que ele tem várias marcas, mas são marcas naturais, não são marcas feitas. Isso daqui mas você fala marcas lá dentro dele? Por dentro dele ou por fora?
esse daqui tá na superfície. Aqui no celular fica meio ruim de ver. É. Uhum. Nós temos o lemuriano. O lemuriano eu não tenho aqui. O lemuriano, ele trabalha... O lemuriano, ele parece essas marcas aqui, ó, mas são feitas naturalmente. Uhum. Ele trabalha com conhecimentos ocultos da Lemúria. Uhum. Nós temos os cristais gêmeos. Eles têm 2 pontas. Olha assim. Eles têm finalidades específicas. Então, quando a gente vai se aprofundando nesses conhecimentos, a gente vai descobrindo um universo, assim, extraordinário. Extraordinário. E ajuda muito. Raíssa, você falou assim, né? Que eles têm aquelas marcas, igual alguns que você mostrou, mas você falou que as marcas são naturais dele. Mas como que a gente sabe se a marca é natural dele ou se foi, sei lá, no processo de comercialização, que ele foi sofrendo essas marcas? Tem algumas marcas que são impossíveis de serem feitas através de... elas se repetem. Então, é um tipo, esse do Starseed, por exemplo, é que aqui não vai dar para ver mesmo. Não tem como... não é possível você chegar nesse tipo de marca. Ele tem risquinhos que você não consegue fazer com uma ferramenta sem quebrar o cristal. Não tem como isso ser feito de forma artificial. Porque isso aqui, ó, isso foi descoberto ao longo do tempo, com essa repetição. Então, em lugares diferentes, a mesma formação. E aí tem várias pessoas que vão estudando essa linha de cristais mestres. É claro que, Mônica, muitas vezes pode ser que haja uma tentativa e que as pessoas achem que estão comprando um cristal mestre e que é um cristal que não é mestre, por exemplo. Como que é que a gente sabe disso? A gente sente. O cristal mestre, ele chama a gente. Então, é aí que está a importância da gente se conectar. No início, para quem está começando com os cristais, não consegue sentir tanta conexão com os cristais mestres. Isso também é um exercício. Com o tempo, a gente vai sentindo e vai falando, nossa, isso é um mestre. Ó, aqui acabei de ver um arco-íris. Esses cristais aqui, acho que não vai aparecer com a luz. Os cristais que trazem arco-íris dentro deles são cristais que estão na frequência da rede arco-íris. É uma rede bem próxima à rede crística planetária. O que significa? Que existem portais de conexão nesse cristal com a rede arco-íris, onde todo esse campo de energia está lá. Então, assim, uma das coisas que eu falo muito é quando a gente compra um cristal, é bem importante que a gente conheça um pouco mais da procedência, investigue um pouquinho mais sobre esse profissional que está vendendo. Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer de fato deles, para uma pessoa que não conhece, ser vendida como uma extração de um cristal mestre e ele não ser mestre. Isso acontece, mas aí com a experiência a gente vai percebendo, né? Isso aqui é o mestre, isso aqui não é, então a gente vai sentindo essa energia. Mas uma das coisas que precisam estar, que são bem importantes até para a nossa sustentabilidade planetária, é também garantir, nesse momento onde estão havendo tanto esse boom, né, de terapias que utilizam isso cada vez mais, a gente tem que ter também o cuidado com a extração sustentável. Existem muitos lugares, pessoas que estão fazendo extrações que não são sustentáveis. Então, com isso, nós acabamos alimentando um comércio né, de garimpo. Exatamente. Então, assim como os animais, assim como nós somos veganas, né, Mônica? E temos essa preocupação, o reino mineral também sofre esse tipo. O vegetal na alimentação com agrotóxico e os minerais sofrem da extração irregular, da extração de qualquer jeito, sem respeito. Então, isso a mentalidade de exploração, né? Quando entra a mentalidade de exploração, aí não há respeito, né? Tá só querendo explorar, é só um lado que tá querendo um benefício, não tem do outro. Exatamente. Raíssa, mas eu vi que tem umas perguntas aqui, viu? Vamos lá. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, peraí, de um cristal que você mostrou. Peraí, cadê? Ai, agora em achar. Era a minha pergunta. Qual a função do Starseed? O Starseed. Oi, Daisy. O Starseed, ele traz uma conexão
com a energia índico cristal. Então, para trabalhar com crianças, é a conexão das crianças que vêm para o planeta Terra nas suas primeiras encarnações. Então, quando a gente traz o Starseed, é uma conexão com as estrelas. Nós conseguimos acessar nossas origens, só que às vezes, por a gente já ser bem antigo, a gente não consegue acessar esse campo tão fácil. Então, trabalhar com criança faz com que elas se lembrem, as crianças cristais, as crianças especiais, que elas se lembrem das suas origens, do que de fato elas vieram fazer. E quando a gente se conecta com o Starseed, a gente também está se conectando, porque dizem que esses desenhos aqui, Mônica, são... Qual que é? Mostra aí pra gente qual que é esse Starseed. Deixa eu ver um que dá para ver. Vou até pôr meu óculos aqui para ver direito. Esse daqui Rita dá para ver aqui bem. Também assistindo com a gente, a professora Rita Batistella. Ah, Rita, querida! Existem umas formações, dizem que são formações estelares, dizem que são estrelas cadentes. Elas têm bolinhas e tracinhos, como se fossem estrelas cadentes mesmo, desenhadas. É como se fosse uma chuva de meteoros que bateu em cima do cristal. Então, e ele traz essa conexão, é bem interessante. Depois vocês podem dar uma pesquisada também nesse nome. Dá para... Aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Esse daqui dá para ver um pouco maior. Sim. Eu vi. Eu tenho um desses aqui também. Deixa eu ver se... Não tá. Tá lá embaixo. Eu tenho também com essas bolinhas. Eu não sabia que ele tinha esse nome. Que legal. Então, esses cristais, eles vão se apresentando, né? Eles aparecem para nós. Às vezes a gente compra ele como cristal comum. Aqui, ó, tem uma aluna nossa, Raquel, lá da turma de Cotia. Oi, Raquel, boa noite. Oi, Raquel. Ela está perguntando sobre a obsidiana. A obsidiana, ela é Nós fazemos espelhos negros de obsidiana. Eu trabalho muito com obsidiana. Inclusive, você compra na internet um espelho, chama espelho negro, que na verdade é uma bolacha assim grande, perfeita. E elas são maravilhosas para você descarregar energia, para você transmutar o lado sombra. Então, quando você pega, por exemplo, a pessoa num consultório, tá naquele lado extremamente sombrio, tá? Não consegue aceitar as coisas, tá ali relutando, brigando. Você pega uma obsidiana e pede para que ela segure uma obsidiana. Pode ser o espelho negro. O espelho negro a gente acaba usando mais em trabalhos maiores. Mas uma pedra de obsidiana, colocando nas mãos, a energia, o lado sombrio, ele vai transmutando. Então, ele vai vindo para a obsidiana. Ela é uma grande transmutadora energética. Então, é maravilhoso trabalhar com obsidiana. A turmalina negra, que é uma outra pedra escura, né, que é a preta, todas as pretas, elas têm uma função muito importante de transmutação e de proteção espiritual. De transmutação no sentido do lado sombra, não do transmutar, não é o transmutar como a ametista. A ametista é o fogo. Fogo sagrado, quando você realmente quer mudar a realidade. Quando você trabalha com a obsidiana, ele vai fazendo a transmutação do lado sombra. Ele vai como se estivesse escoando aquela energia densa. Então, ele vai trabalhando como se fosse um ralo, ele vai sugando. E quando você trabalha, por exemplo, com a turmalina, ele é um cristal de proteção espiritual. Então, ele cria um campo. O próprio campo dele, quando vem uma energia, ela cria uma barreira para que não acesse essa informação, não venha para você, né? E aí, gente, vem uma coisa muito importante. Não é indicado usar pingentes de obsidiana, por exemplo, nem de turmalina, porque o campo deles a força é tão grande para a transmutação do desequilíbrio espiritual, dos campos densos, que você ficar com ele próximo ao coração não é bom. Então, muita gente acaba usando. Eu vou usar, né? Eu vou usar esse daqui porque aí vai me proteger, mas você está deixando aqui no seu cardíaco. Cristais para estarem pendurados no cardíaco são cristais da frequência do cardíaco para cima. Então, são cristais das cores verdes, azuis,
lilás e transparente. São os melhores. Você pode usar um da cor amarela, por exemplo, um citrino, uma ágata, se você quer trazer vitalidade. Mas você traz um campo de aceleração do seu cardíaco. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente está usando e não percebe, às vezes as pessoas não têm o autoconhecimento e não conseguem perceber essas modificações no seu comportamento. E o cristal, ele é um emissor o tempo inteiro. A gente não pode parar e olhar esse cristal e achar que ele é só uma pedra decorativa. Ele tem um campo extremamente emissivo, né? De emissão de frequência. Então, se a gente pudesse ver além da nossa terceira dimensão, além dessas dimensões aqui, a gente conseguisse ver o campo. Agora, uma coisa, Mônica, interessante, que algumas pessoas não sabem, os cristais, eles podem se negativar. Eles podem se desequilibrarem, né? Porque eles fazem parte de um campo do reino mineral. E se eles estiverem num espaço com muita energia desalinhada, eles vão absorver, principalmente os cristais transparentes. Então, os cristais transparentes, eles têm uma função de emissão de frequência. Eles não têm um campo de proteção, né? Por exemplo, uma selenita, uma turmalina, uma obsidiana, eles já não têm tanto problema em absorver, porque a própria função deles é de fazer essa limpeza, né? Essa drenagem, essa modificação desse campo de energia. Agora, os transparentes não. Uma coisa que eu digo aí como terapeuta de ambientes, né, que eu sou, tenham cuidado para que os cristais não estejam num altar, numa parede, por exemplo, que tem uma tubulação de esgoto. Então, às vezes as pessoas não sabem disso. Colocam, né, tem aqui a parede, o banheiro está aqui, eu boto minha mesinha e na parede, atrás, nessa parede está passando esgoto. O esgoto dentro de uma casa, ele tem um campo de expansão de vibração negativa muito grande. E um cristal próximo a essa parede pode gerar um campo, um portal negativado. Ixi, então, ali pode ser emitindo justamente a energia negativa, né? Exatamente. E aí tem alguma pedra específica para um local desse, por exemplo, na casa? A gente pode usar essas pedras mais escuras, pode usar a selenita e pode usar também a própria ametista. Mas nesses casos, o mais indicado é utilizar alguns gráficos, alguns símbolos. Existem símbolos específicos para esse tipo de coisa, né? Então, tem gráficos específicos para a cura das áreas que tem esgoto. De resto, assim, o mais importante é a gente não deixar essas paredes. A gente também não deve dormir com a parede, com a cabeça virada para a parede do banheiro. Então, são pequenas coisas que, em termos de campos de vibração, a gente precisa ter cuidado. Então, se você já não tem, a dica para todo mundo que está assistindo, dá uma olhada o que está na parede que faz divisa com o banheiro. Não utilize cristais, objetos que trazem essa conexão espiritual. Às vezes a pessoa tem um altar com uma imagem. Isso também não é bom, porque a imagem vai atrair. Ali é um campo de energia onde é confortável para um obsessor, por exemplo, ficar ali próximo. Então, ele vai estar utilizando aquele campo de energia ali para trazer uma energia densa para o espaço. E os cristais, se eles ficarem muito tempo ali, eles se equilibram com o espaço. Então, tudo entra em homeostase, né? Se eu estou com um campo de energia negativo muito forte, eu estou com um cristal aqui, simplesmente aqui, sem estar trabalhando com ele para ele transmutar, porque se eu tenho consciência, eu utilizo o meu campo psiônico através desse cristal para fazer uma reprogramação energética no local. Então, eu posso pegar uma obsidiana, posso pegar o que é muito interessante para isso, é um orgonite. Eu posso colocar nesses espaços para que ele faça transmutação. Mas para isso eu tenho que usar eles, utilizá-los com a minha força psiônica, com a minha consciência. Então, eu estou fazendo uma atividade sabendo o que eu estou fazendo, colocando uma intenção para que isso se trate. Caso contrário, isso aqui vai ser a energia ele vai estar ali tem intenções maravilhosas, mas eu vou estar num campo negativado. Então, pela homeostase, depois de um tempo, esse cristal acaba se negativando e muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então, os cristais eles têm que ser lavados, eles têm que ser limpos. Uma forma bem simples, até para finalizar, que eu sei que a gente já está chegando no horário. Já estamos. De cuidar dos cristais, né? Então, comprei um cristal.
até para a gente não ficar, uma dica bem importante aí, né, de hoje. Peguem uma... Eu não gosto muito de colocar água com sal grosso. Tem gente que mistura água com sal grosso e bota lá dentro. Eu não gosto, eu acho muito agressivo. Então, a primeira coisa que eu faço é eu faço uma caminha de sal grosso. Então, eu pego uma bacia, faço uma caminha de sal grosso e boto os cristais em cima, no seco mesmo. Eles vão descarregando, porque o próprio sal, ele é um transmutador. Então, ele vai acessando aquilo ali. Depois eu pego, jogo esse sal fora, pego tudo e jogo a água corrente. E passo nos 4 elementos. Então, passo na água, depois eu boto no meu vasinho, no meu vasinho de plantas e deixo lá em contato com a terra. Deixo a energia do sol bater para trazer a energia do fogo. Se eu quiser trabalhar com astrologia, eu posso trabalhar com alguma lua específica. Então, a depender do uso, né? É sempre melhor usar na crescente, na nova e na cheia, depende do uso. E... então, eu trago na terra, na água, no fogo e no ar e faço um incenso. Então, toda essa energia ela vai potencializando. Então, é importante fazer isso de tempos em tempos também. Muito boa dica. Aliás, as pessoas aqui muitos agradeceram. Sim, essa live vai ficar gravada. Algumas pessoas perguntaram, vai ficar gravada no perfil do Clase. E como a Raíssa mesmo estava falando, né, sobre a questão da consciência, o quanto que o mais importante de tudo isso é a consciência de quem está usando. Então, volto de novo a dizer, a convidar você que está nos assistindo a conhecer o Clase, a conhecer os trabalhos que ele faz, a transpessoal, que é ligado diretamente à consciência. Baixe gratuitamente nosso e-book, clicando lá na nossa bio. Acesse esse e-book e conheça mais os nossos cursos. No curso da Transpessoal vai ter essa aula da Raíssa sobre cristais e também o Clase vai lançar agora em setembro o curso com a Raíssa, um curso avançado para você que já é terapeuta e quer ter essa técnica psiônica fortalecida nos seus atendimentos. Então, em setembro começa essa turma também da psiônica. E a Transpessoal começa em agosto, mais uma turma de pós-graduação. E então, vamos lá! Que a Raíssa tá lá. Então, olha, nós precisamos terminar, finalizar, que já o Instagram nos corta. Então, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, as suas palavras, toda a sua sabedoria compartilhada. Gratidão, querida. Gratidão toda minha, Mônica. E gratidão a todos vocês que nos acompanharam, nos assistiram e que pode rever depois gravado lá no nosso perfil, tá bom? Então, um grande beijo, Raíssa, e um grande beijo a todos. Uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau, Mônica.